Senhor, amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agora foi para Jesus, irmãos. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Estou um pouco cansado, louvado seja Deus. Estávamos ali na correria, 21 dias propósito no monte. Aleluia, mal dormimos, aleluia, em prol da vigília. Aconteceu a vigília ontem, não descansamos também. Aleluia, mas o Senhor, Ele tem nos dado graça. Estou com a minha garganta, louvado seja Deus, um pouco ruim. Aleluia, mas quem vai fazer, quem vai operar nesta noite não é o Adriano. Porque o Adriano, ele não tem nada, ele não pode nada, mas é o Espírito Santo de Deus que vai fazer nesta noite. E eu quero desde já te dizer, aleluia, não importa a maneira que você adentrou aqui neste lugar, mas hoje você vai sair diferente, porque hoje o Senhor, Ele marcou um encontro com a minha vida, e hoje milagres acontecerão na glória de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Aleluia, o inimigo, ele trabalhou para que eu não chegasse aqui, aleluia, nesta noite. Houve atraso, impedimento, nós vimos ali, louvado seja o santo nome do Senhor. Começou a me dar arritmia dentro do carro. O meu coração começou, aleluia, a dar umas pontadas muito forte. Eu comecei a perder minhas forças, eu achei que eu fosse morrer dentro do carro. Mas o Senhor, Ele ordenou os anjos dele que fosse naquele lugar e me deu um livramento hoje de morte. Eu creio que é porque hoje Satanás vai ter que bater e retirar da tua vida. Sem perda de tempo, queridos, eu peço que os irmãos abram, louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14, verso, aleluia, 13 e 14. Aleluia, eu estava perguntando ao Senhor, aleluia, me dá uma palavra. Fui no monte, busquei nada. Aleluia, mas quando eu estava chegando aqui de carro, o Espírito Santo bradou e falou: você vai falar isso, você vai ministrar isso para a vida do meu povo, e o meu Espírito te conduzirá, porque vou eu operar hoje no oculto, profundo e no escondido. Diz assim a palavra do Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calar. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmãos, palavra, aleluia, louvado seja Deus, a qual todos aqui creio que já conhecem. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que ela renova-se a cada segundo. Aleluia, porque o meu e o teu Deus, Ele não vive da mesmice. O meu e o teu Deus, Ele vive, aleluia, de novidade divina. E é o que Ele vai fazer com a minha e com a tua vida hoje. Novidade divina. Irmãos, para você receber essa novidade divina, você tem que estar ligado no trono de Deus. Eu falava aqui, irmãos, é uma coisa que eu acho inadmissível. Aleluia. Hoje é domingo, louvado seja Deus. Um monte, aleluia, de louvado seja Deus, espíritas, candombecistas se reúnem para fazer um culto a Satanás. Eles estão lá batendo palma, eles estão rodopiando até as vestes brancas deles ficarem encharcadas de suor. Mas eu e você estamos diante de um Deus vivo, que tudo pode, que estamos com a nossa boca fechada, irmão. O apóstolo Paulo, ele disse dessa maneira: o que poderia nos afastar do amor de Deus? É a tua luta, é a afronta, é a perseguição, é a enfermidade. Nada, irmãos. Então fica ligado no trono de Deus, porque nesta noite o anjo, ele vai passar aqui, mas para ele te dar a vitória, você tem que estar ligada. Faça como Jacó, que tocou, aleluia, nele, e lutou com ele para lá, que me desse a receber a vitória. Irmãos, a palavra do Senhor fala a respeito de Moisés. A palavra de Deus diz que desde o
o nascimento, louvado seja o santo nome do Senhor, de Moisés. Ele já passava por, aleluia, luta, ele já passava por perseguições. A Bíblia diz que havia um decreto, aleluia, que todo homem varão que nascesse naquela época, aleluia, teria que ser morto. E aleluia, veio aí o nascimento de Moisés. A palavra do Senhor diz, queridos, que louvado seja o santo nome do Senhor. A mãe de Moisés, ela começa agora, aleluia, a esconder Moisés. Ela começa, louvado seja Deus, a deixar Moisés em oculto, até que ele fosse desamamentado, aleluia, para ela fazer o que ela tinha que fazer. Aleluia, louvado seja Deus. Não é diferente na minha, não é diferente na tua vida. Quando eu e você somos selados pela marca da promessa, desde o ventre da minha e da tua mãe, aleluia, Satanás, ele se levanta com os adeptos para tentar, aleluia, contra a minha, contra a tua vida, para barrar, para parar o ministério, a chamada que Deus tem. Ei, querido, mas eu quero começar esta mensagem dizendo que quem te escolheu foi Deus, quem te ungiu foi Deus, quem te capacitou foi Deus, e quem vai bater o retirado é Satanás da tua vida. A palavra do Senhor diz que agora passando-se, aleluia, louvado seja Deus, aqueles dias agora, a mãe de Moisés, com muito aleluia, louvado seja Deus, com o coração apertado, ela pega agora o seu filho, ela põe ele dentro de um cesto, e agora ela põe ele, aleluia, no rio Nilo. Mas a palavra do Senhor, queridos, diz que, aleluia, a filha de Faraó, ela estava a banhar-se no rio, e ali, louvado seja Deus, ela encontra aquela cesta. Eu quero te dizer, querido, que mesmo em a situação, mesmo quando você achar, aleluia, que não tem direção, que Deus, ele não está no propósito, tudo que Deus, ele faz, tudo que ele permite na minha, na tua vida, é para que lá na frente o nome dele seja glorificado. Quem sabe, louvado seja Deus, aquela mãe começou, aleluia, colocá-lo naqueles textos e pensar o que vai ser da vida do meu filho, o que vão fazer com ele, o que será que vai acontecer com ele. Aleluia, quem sabe nesta noite você chegou aqui, aleluia, preocupada dizendo, como vai ser meu lar, como vou eu sair dessa situação, o que vai acontecer. Deus manda dizer, eu estou no controle. Diz que, aleluia, aquela mulher, pondo ele agora naquele cesto, aleluia, em direção até o Egito, no rio Nilo da filha de Faraó, e agora ela pega, louvado seja Deus, Moisés, aleluia, para criar, e tem ele como filho dela. A palavra do Senhor diz que agora, irmãos, aleluia, a filha de Faraó começa a educar, começa a ensinar os costumes do Egito a Moisés. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Agora Moisés, que foi selado pela marca da promessa, Moisés que era ungido, Moisés que era escolhido desde o ventre da mãe, agora vai para outra terra, uma terra distante, uma terra desconhecida, vivendo outros costumes. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aleluia, Deus, ele estava no controle, Deus estava cuidando da situação. Eita, meu Deus, aleluia. E a palavra do Senhor, irmãos, diz que, aleluia, louvado seja Deus, Moisés agora ele crescendo, louvado é o santo nome do Senhor, aprendendo os costumes, aleluia, louvado seja Deus, se tornando praticamente um egípcio. Um dia Moisés ele está passeando, aleluia, e quando Moisés está andando, aleluia, agora ele olha e vê, aleluia, um egípcio maltratando, louvado é o santo nome do Senhor, alguém, aleluia, que era da terra a qual ele nasceu, alguém que tinha o sangue dele, e a Bíblia diz que a ira de Moisés acendeu-se, e Moisés ele foi para cima, ele foi defender. Sabe por quê, querido? Porque quando eu e você, aleluia, vemos um servo de Deus perecendo, quando eu e você vemos alguém, aleluia, que serve ao mesmo Deus que eu e você, precisando, se você tiver realmente o Espírito Santo, e se você realmente for cristão, você vai pagar o preço, você vai acomodado, e você vai para cima daquele que está, aleluia, prejudicando, aleluia, o servo de Deus. Aleluia. Foi o que Moisés fez, querido.
queridos. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que, aleluia, quando Moisés vai para cima, Moisés acaba matando aquele egípcio. E aí agora começa a história de Moisés. Agora começa o ministério, aleluia, de Moisés. A Bíblia diz que está acontecendo aquilo. Louvado é o santo nome do Senhor. Agora, aleluia, o próprio hebreu olha para Moisés e diz: tu irás nos matar, Moisés, como tu mataste, aleluia, aquele egípcio. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Não é diferente na minha, não é diferente na tua vida, queridos. Quantas vezes eu e você estamos, aleluia, louvado seja Deus, pagando preço dentro da casa de Deus. Nós jejuamos, nós buscamos, nós fazemos. Deus começa a fazer, Deus começa a acontecer. Mas aí vem o filho das trevas, porque esse não provém de Deus. Ele olha para a tua vida, mas ele não reconhece o que você tem feito na obra. Ele quer te acusar, ele quer te apontar, ele quer matar o teu ministério. Mas eu quero dizer que nesta noite Deus, ele vai pelejar pela tua causa. A palavra do Senhor diz que agora Moisés escutando, queridos, aleluia, aquele homem falar dessa maneira, agora Moisés, aleluia, ele corre, ele foge para o deserto, aleluia, porque Moisés, ele tentou fugir, aleluia, do homem, aleluia, mas mal sabia ele que era um propósito de Deus sobre a vida dele, e que naquele dia o ministério dele, aleluia, louvado seja Deus, iria ser soprado. E Deus só irá soprar ministérios aqui. Deus irá levantar pessoas, Deus irá avivar a tua vida, Deus hoje ele vai te renovar. A palavra do Senhor diz que agora Moisés, eu posso contemplar Moisés agora olhando para o Egito, a confusão que estava agora sobre a mente de Moisés. Eu não entendo o que aconteceu comigo, aleluia, eu estou no Egito, mas eu tenho, aleluia, louvado seja Deus, algo dentro de mim que me impulsiona, algo que me manda fazer o que é certo. Mas quando eu faço o que é certo, aleluia, vem a perseguição. Quando eu faço o que é certo, vem a luta. Quando eu vou pelo caminho certo, tudo está difícil. Aleluia. Quem sabe Moisés, querido, começou, aleluia, dentro dele, aleluia, a se questionar, a fazer para si próprio um monte de perguntas. Não é diferente na minha, na tua vida como cristão. Muitas vezes eu e você, queridos, aleluia, estamos, aleluia, fazendo, aleluia, o que é certo. E quando nós, aleluia, estamos indo no caminho certo, começa a vir a dificuldade, começa a vir a luta, começa a vir a tribulação, começa a levantar-se pessoas para caluniar contra mim, contra a tua vida, pessoas se levantando, pessoas tocando, pessoas falando mal. Sabe o segredo? É porque você está agradando o verdadeiro justo e fiel. Se está acontecendo na tua vida, você está no caminho certo. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que agora, aleluia, Moisés, ele foge, louvado é o santo nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque agora Moisés, ele pagando o preço, aleluia, ele defendendo aquele que era sangue do sangue dele. Agora ele indo para cima daquele egípcio, ele foi obrigado a correr. Quem sabe nessa noite você está querendo correr daquilo que Deus ele te mandou. Quem sabe você está querendo fugir da responsabilidade. Mas Deus diz: não volta atrás. Ei, querido, Moisés, quando ele olhou para a situação e ele parou para analisar, ele começou a ver que ele não podia voltar para trás. Se você voltar para trás, a perseguição, querido, querida, que você está enfrentando, a luta, a dificuldade, ela será maior. Então o segredo é você marchar, 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 marchar. A palavra do Senhor, irmãos, diz que Moisés, ele não pode voltar mais para o Egito. Ei, querido, querida, para o
Egito você não pode mais voltar, porque o Egito vai te rejeitar. O Egito ele vai te rejeitar. Você não é aceito. Você não é aceita no Egito porque você não é de lá. A palavra do Senhor diz que agora Moisés ele prosseguindo, eu posso, aleluia, louvado seja Deus, contemplar Moisés, aleluia, com a mente tribulada, com a mente perturbada, e agora Moisés, aleluia, marchando. Eu não posso voltar, eu não posso voltar, o Senhor, eu vou ter que andar, eu vou ter que andar sem direção. Mas mal sabia Moisés que tinha alguém que estava o guiando. Ei, nesta noite, Deus manda te dizer, com você o que pode, o que faz, o que é, e Ele está te guiando. Ele não vai soltar a tua mão, e nesta luta você irá triunfar. Isso, Senhor, você é assim. A palavra do Senhor diz que, aleluia, louvado seja Deus. Moisés, aleluia, marchando. Aí Moisés, aleluia, vai chegando, aleluia, até o Monte Horebe. Moisés fugiu do homem, mas de Deus não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como se esconder. Não tem como fugir da aparência do grande eu sou. E a palavra do Senhor diz que agora, aleluia, Moisés chegando no Monte Horebe, aleluia, ele olha e ele vê uma sarça ardente. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque o meu teu Deus, ele não é geladeira, ele não é gelo, ele é fogo e fogo consumido. E aquele que o serve, ele é brasa viva. Então, se você não anda assim na presença dele, se liga no céu, porque no céu, meu querido, aleluia, não entra frio, não entra morno, só entra quente. Do Senhor, querido, só entra crente abusado, crente, aleluia, esforçado, que não tem medo, aleluia, de apontar o dedo e dizer, aleluia, ei, você está no pecado, desça. Quantos hoje, querido, tem se acovardado? Quantos hoje, aleluia, é levantado por Deus, mas deixa se corromper? Querido, eu quero te dizer, ei, quem te chamou foi Deus. Você não está aqui para agradar o homem, aleluia, você está para agradar Deus. Então comece a fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que agora, entrando no Monte Horebe, aleluia, brada, o Senhor diz, epa, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Aleluia, fazendo hoje, querido, aleluia, para os seus dias atuais, o Senhor está dizendo, ei Moisés, ei Miriam, tira a mágoa do teu coração, libera o perdão, tira o ego, tira a soberba, tira o orgulho, tira a mentira. A palavra do Senhor diz que agora, desfazendo nas alpacas daquela época que era sandália, Moisés ele entra, e quando ele entra, agora Deus vai ter um particular com ele. Eu posso se imaginar o Senhor dizendo, aleluia, para Moisés assim, olha Moisés, tu lembra de lá no Egito, tu lembra de, aleluia, que eu te enviei até a filha de Potifar, tu lembra, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, que eu te livrei da mão dos egípcios, tu lembra que eu que te guiei até aqui? Pois bem, Moisés, eu fiz tudo isso na tua vida, eu permiti tudo isso na tua vida, Moisés, porque eu tenho chamada, porque eu tenho propósito. E sabe o que o Senhor ele manda dizer? Aleluia, você só está aqui porque eu te contei aos dedos. Eu tenho chamada, não é o fim, não é o fim, não é o fim, não é o fim. A palavra, queridos, do Senhor diz que, aleluia,
Mas louvado seja Deus, Deus tendo um encontro com Moisés ali naquela sarça ardente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora vem a chamada de Moisés. E o Senhor diz: olha, eu te escolhi lá na terra do Egito. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E Moisés, você agora vai liderar o meu povo. Ei, Moisés, é sobre a tua vida, é sobre as tuas mãos que está agora uma grande responsabilidade, Moisés. Ei, Moisés, eu já te trouxe até aqui, não há mais como voltar atrás. Eu falei, Moisés está falado. Irmãos, a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Segundo os historiadores, diz que Moisés, ele era fanho, ele não sabia falar direito. E, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor agora, aleluia, ele fala para Moisés. Para Moisés ele não se preocupar, porque o Senhor já tinha preparado Miriam, tinha preparado Arão. Eu quero te dizer nesta noite, querido, tira a preocupação, porque Deus já levantou, alguém que vai te ajudar. Deus já levantou alguém que vai junto com você nessa missão, alguém que vai segurar na tua mão, alguém fiel, alguém de confiança. E sabe o que Deus manda te dizer? Vá, faça, porque eu estou no negócio sobre tudo. E agora, irmãos, aleluia, Moisés foi tirado do Egito, foi tirado da mãe foi pro Egito, do Egito lá até o Monte Horebe, do Monte Horebe ele é guiado agora até o Egito de novo. Eu quero te dizer, louvado seja Deus, que há tudo uma preparação. Sabe esse processo que você tem passado, esse processo que você tem enfrentado, querido, é a lapidação do Senhor na tua vida. O Senhor, ele está te preparando, Deus, ele está te capacitando. Há pessoas, há cristãos que são confirmados, que vivem na mesmice, que se contentam com o raso, mas aqueles que são do fogo, aqueles que são pentecostais, ele vai ser abraçado, ele vai ser lembrado, porque Deus, quando ele chama, ele quer pessoas que sejam graça viva. A palavra do Senhor, queridos, diz que certa feita, tendo rejeitado Saul, Deus, aleluia, levanta o profeta Samuel e diz: Samuel, vá até a casa de Jessé, porque eu hoje constitui rei. Aleluia, vá até a casa de Jessé, Samuel. A palavra do Senhor diz que Samuel, ouvindo a voz do Senhor, queridos, agora ele teme ser morto, ele teme a afronta, aleluia, de Saul. Aleluia, o que você tem temido, diante da voz de Deus. Ele não já falou para você se pôr de pé, ele não mandou você ir porque você ainda não foi. Olha aí, Deus. E ali Samuel, ele começa a questionar Deus. E Deus, ele diz: olha, eu vou te dar uma estratégia, Samuel. Você vai dizer que tu estará indo sacrificar para mim. Aleluia, se tu convidará a família de Jessé para ir no sacrifício. E o Senhor, nesta noite, ele está derramando estratégia, ele está te dando escape, ele está te dando a solução. Você está dando por essa porta e disse: Senhor, eu necessito da providência, eu necessito da porta de escape. Receba da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz que agora, aleluia, Samuel, ele levanta-se, ele vai até a casa de Jessé. Chegando lá, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Passa o primeiro filho de Jessé. Aí Samuel, ele olha e ele pensa: aleluia, é esse. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Mas quando, aleluia, Samuel, ele quer tomar a decisão de ungir, aleluia, o primeiro filho de Jessé, Deus, ele brada, ele diz: Samuel, não olhe para a aparência. Não olhe, Samuel, para a aparência, porque eu sou um Deus que contempla o coração. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. E quantas vezes a minha tua vida, eu e você estamos pagando preço, eu e você estamos como Davi, lá na decomanda calabrachão, no aprisco, cuidando das ovelhas, livrando as mulheres, livrando do urso. Aí vem um que acha que é bonito,
passa na tua frente e recebe a vitória. Mas não é o primeiro filho que Deus quer. Deus ainda está procurando Davi. Sabe o que o Senhor manda dizer? Ei, Davi, hoje eu estou te visitando. Por mais que o homem não esteja vendo, eu estou contemplando a tua obra. Alabando que me derrete. Alabada, calaba, 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 raça. E a palavra do Senhor diz que vai passando outro, mas era Davi. Ei, é você que Deus quer. Enquanto não chegar, enquanto você não chegar, aqueles que passaram na tua frente terão que esperar para participar do teu banquete. Mas a vitória está demorando. Eu estou demorando para a providência. Sabe por que está demorando? Porque o que Deus está preparando, aleluia, não é um simples almoço, não é um simples café, não é uma simples janta, é um banquete para a tua vida. E a palavra do Senhor, querido justo, aleluia, ele só, aleluia, sentaram a mesa quando Davi chega. E quando Davi ele chega, aleluia, Samuel agora olha e o Espírito do Senhor brada e diz: é esse aqui nesta noite tem Davi, nesta noite tem Davi. O Senhor ele vai honrar a tua vida, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua trajetória. A partir desse ponto, diz o Senhor, coisas acontecerão e você sairá da mesmice. A palavra do Senhor, querido, diz que louvado seja Deus. Agora Davi ele é constituído como rei. Sabe por quê? Porque quando Deus ele tem uma obra, quando Deus ele tem um plano, pode até passar na tua frente, pode até o homem, pode a mulher te olhar e não dá nada, mas quem chamou a aleluia, o céu cairá sobre a cabeça de pessoas. Deus irá levantar pessoas aqui neste local. Prepare-se, esse processo que você tem enfrentado é porque a botija de azeite será derramada. Moisés, aleluia, a palavra do Senhor diz que agora Moisés ele volta. Moisés, quando ele volta confiante, ele volta louvado ao santo nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, ciente, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, daquilo que louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ele tinha com ele, e a palavra do Senhor diz, irmãos, que aleluia, agora Moisés ele vai, louvado seja Deus, até o Egito. Ele começa, aleluia, a falar aquilo que Deus ele ordena, aquilo que Deus ele manda. Aleluia, quando o Senhor manda tu ir, querido, vá. Quando o Senhor, aleluia, te ordenar, vá, porque o Senhor ele se responsabiliza. Tem coisas, queridos, louvado é o santo nome do Senhor, que acontece, que muito entristece o meu coração. Muitas das vezes nós cristãos nós temos uma falha muito grande. Nós queremos fazer para Deus relaxadamente da nossa maneira, mas ainda não entendeu, querido. Aleluia, você pode até dirigir, esse lugar pode até ser construído por mão de homens, só que quem manda na tua vida ainda é Deus. Ainda é Deus que manda, irmãos. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas amém, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, querido, diz que Moisés indo até aquele lugar, ele começa, louvado seja Deus, a falar com Faraó. Faraó ele endurece o coração, mas Deus ele tinha um propósito. Aleluia, louvado seja Deus. Por 10 vezes o Senhor ele mandou praga sobre o Egito, mas também por 10 vezes, aleluia, caiu um Deus naquele lugar, naquela cidade. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Muitas das vezes Deus ele vai endurecer o coração do homem, ele vai endurecer o coração da mulher, mas dentro disso há um propósito maior. Você não está entendendo o que Deus tem feito hoje na tua vida, mas amanhã você entenderá e você cantará o hino da vitória.
não vou estar finalizando a mensagem, amém? Amém, Jesus. Eu me preparei, eu busquei, eu vim cheio nessa noite, né? Mas nós temos que ser obedientes a regras Aleluia. humanas, né? Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Porque se fosse por Deus, irmãos, da maneira que eu vim aqui, eu ia fazer o querer de Deus. Não foi tudo que o Senhor colocou no meu coração, amém, louvado seja Deus, mas deixa na mão dele, porque ele vai agir. Glória a Deus, eu creio. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, aleluia, eu tenho 31 minutos, não, pelo menos. Aleluia, eu vou estar falando um pouquinho do meu testemunho. Amém, irmãos, mas enfim, aleluia, dessa peleja, vós não tereis que pelejar, porque o Senhor, Ele vai pelejar pela minha e pela tua vida, e vós somente, calai-vos. Amém? Muitas das vezes, irmãos, falar não adianta. Muitas das vezes querer questionar não adianta. Muitas das vezes querer até dar palpite não adianta. Começa a se calar. Deus, Ele tem contemplado. Deus, Ele tem visto cada coisa. Naquele grande dia, querido, nada ficará oculto, porque passará um telão, aleluia, de tudo que eu e você fazemos, de tudo que eu e você estamos fazendo diante da presença do Senhor. Então deixa na mão do Senhor, amém? Aleluia, irmãos, eu vou estar rapidamente falando um pedacinho do meu testemunho. Amém, louvado seja o santo nome do Senhor, né? Muitas das vezes, queridos, eu e você começamos a olhar para situações, para, aleluia, louvado seja Deus, circunstâncias humanas, e nós começamos, aleluia, muitas das vezes até perder as esperanças, começamos a achar que não há, aleluia, mais solução, mas quando Deus, aleluia, Ele fala, Ele cumpre, e Ele promete. Se Deus tem falado na tua vida, Ele vai cumprir, Ele vai, aleluia, fazer, porque Ele é fiel e poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali, irmãos, desde o meu nascimento, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele fez algo na minha vida. A minha verdadeira mãe biológica, que eu não a conheci, me teve, aleluia, dentro de um hospital, mas ao sair dali, ela me jogou dentro de uma lata de lixo. Aleluia, e ali, queridos, ia passando uma mulher, e aquela mulher, aleluia, ela agora me pega para criar. Ela compadeceu-se a olhos humanos da minha vida, só que a obscuridade, aleluia, do sobrenatural estava agindo naquele momento. Aleluia, e Satanás, sabendo que eu seria uma ferramenta na mão de Deus, ele tentou contra a minha vida, ele tentou tirar minha vida, ele tentou frustrar os sonhos e os planos de Deus, mas ele não conseguiu. Eu quero te dizer que não há nada vai parar os mistérios, aleluia, o sobrenatural de Deus na tua vida. Se ele, aleluia, prometeu, ele vai cumprir. E o homem achando rei, o homem gostando, o homem não, o nosso negócio não é com o homem, queridos, é com Deus. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, queridos, aleluia, passou aquela mulher. Aquela mulher agora ela me pega, louvado seja Deus, para criar. Mas, aleluia, aquela mulher, ela era mãe de santo. Aquela mulher, ela era dona de bordel. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E eu comecei a crescer numa vida atribulada. Eu comecei a crescer numa vida, aleluia, satânica. Aleluia, com 5 anos de idade, queridos, eu já estava, aleluia, amarrado no tronco de uma árvore, sendo, aleluia, iniciado, aleluia, para a religião de Jurema. Jurema é uma religião de, aleluia, baixo escalão da magia negra. Aleluia, e naqueles 5 anos, eu fiquei durante 2 anos, dos 5 até os 7, tomando sangue, louvado seja o santo nome do Senhor, sangue de coelho, sangue, aleluia, louvado seja Deus, de galinha de Angola, que lá onde eu morava era Guiné. Aleluia, e fazendo uma preparação para, aleluia, subir, aleluia, outro escalão da magia. Com 5 anos eu já incorporava. Com 7 anos de idade, irmãos, eu manifestava com 4 demônios, 2 mulheres, 2 homens, aleluia, chamadas Exus e Pombas Gira, que o sangue de Jesus nos repreenda em nome de Jesus. E ali, irmãos, a minha vida começou a ser uma vida tribulada, uma vida, louvado seja Deus, de angústia. Com 7 anos eu já estava incorporando, eu já era pai de santo, já tinha uma peneira de búzios, já dava consulta, já estava,
aleluia, fazendo, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. O que Satanás, aleluia, ele queria, aleluia, louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, irmãos, aleluia, com 11 anos, aleluia, eu saí de dentro da casa daquela mulher, eu fui morar dentro de um prostíbulo, dentro de, aleluia, um cabaré com um monte de prostituta. Comecei a me montar como mulher, comecei a tomar hormônio, comecei, aleluia, a fazer programa, a dar consulta dentro daquele lugar. O diabo, ele tinha, aleluia, decretado, aleluia, na minha vida, o fim ele tinha escrito na minha vida, aleluia, uma história. Mas Deus que é poderoso, Deus que é soberano, Deus que tem misericórdia, compadece-se do homem. Ele foi lá, ele me pegou e me resgatou. E ali, irmãos, eu morei dentro daquele cabaré dos 11 até os 15 anos. Com 15 anos de idade, louvado é o santo nome do Senhor, eu já estava casado, fui casado há 10 anos. Aleluia, com um homem, louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Montei uma casa de candomblé lá na zona leste, Mauá. Aleluia, tendo mais de 95 filhos de santo raspados, iniciados pela minha mão. Não havia mais esperança para a minha vida. Muitas pessoas eu já matei através de feitiço, através de magia negra. Fui para o candomblé, acabei raspando a minha cabeça, me iniciando, me aprofundando no alto escalão mesmo de magia negra. E aleluia, muitas pessoas eu matei. Mas certa feita, aleluia, o Senhor, ele tinha decretado a minha libertação. O Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, aleluia, enviou ali, queridos, uma situação a qual, louvado seja Deus, eu não poderia, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, poder fazer nada. Porque quando Deus, ele cria circunstância, quando Deus, ele permite algo na tua vida, quando Deus, ele permite, aleluia, até mesmo um problema, é porque dentro daquele problema ele tem a solução. Então, querido, tenha certeza que você não vai ficar no problema, porque a solução, aleluia, chegou hoje. E você, aleluia, terá vitória e será mais que vencedor. E ali, louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aleluia, um dia aconteceu, aleluia, tinha um homem lá por nome Elias. Um homem, aleluia, que mexia com muita coisa, aleluia, pesada. Aquele homem agora vai até mim e diz: olha, eu quero, aleluia, uma amarração. Eu quero que você faça um trabalho para que eu possa ter aquela jovem, aleluia, nas minhas mãos. E mostrou a foto de uma jovem. Aquele homem me pagou 3 mil reais na época, e depois me daria mais 2 mil reais depois que ela estivesse com ele. Ali, irmãos, eu olhei para aquele homem e, aleluia, eu falei para ele: louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que dentro de 7 dias, aleluia, louvado seja Deus, ele estaria, aleluia, com a vitória dele. E ali, irmãos, passou 7, passou 14, passou 21, passou 3, 4 meses e nada aconteceu. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. E aquele homem, ele começou a me ameaçar. Aquele homem, ele começou, aleluia, a me perseguir. Eu já não tinha mais paz. Gastei todo o dinheiro que eu tinha, porque ele falou dessa maneira comigo: o que eu pedi você não fez. Aleluia, eu não quero nem mais dinheiro. Eu não quero que você me dê nada. Eu quero somente, aleluia, te pegar. Eu vou te colocar dentro de 5 pneus. Eu vou fazer forno micro-ondas com você. Eu já passei o aval. Você pode ir para qualquer lugar, porque você não terá escapatória. Mas eu quero dizer que quando Satanás, ele decreta algo na tua vida, levanta-se o soberano, ele aponta o dedo e diz: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. Não há nada que possa impedir o meu agir. E a palavra do Senhor, irmãos, aleluia, diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos têm conhecido a verdade e não têm deixado a verdade penetrar? Está na hora, querido, de eu e você sermos cristãos de verdade. Nem todos que moram em Israel são israelitas, mas o meu Deus, eu quero profetizar que capas serão caídas no chão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu sou assim.
Quem me chama para pregar vai ter que saber que eu prego a verdade. Sabe por quê, querido? Eu convivi com Satanás 24 por 48. Eu vivi muito tempo no engano. Então quando nós vimos, aleluia, somos trazidos para o caminho da verdade, nós fazemos o que Deus manda, o que Ele ordena. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, irmãos, aquele homem me ameaçando. Aleluia, louvado seja Deus. Agora eu comecei a usar muita droga. Eu comecei a perder as esperanças. Fugi para uma comunidade, para uma favela. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estava chorando muito. Estava chovendo e ali, aleluia, o Senhor, Ele mandou, aleluia, uma missionária, minha mãe na fé, Patrícia, e até onde eu estava e falar daquilo que Deus, Ele tinha na minha vida. Porque quando Deus, irmãos, Ele te levantar, Ele te encher do Espírito Santo e Ele mandar você abrir a boca, não é para você ficar calado, porque Deus ainda está à procura de homem e de mulher que não tem na Jezabel, que não tem na Acabe, que não tem na Neemias e que não tem na Safira. Deus ainda está à procura de profeta de verdade. Aquela mulher, irmãos, ela foi até mim, colocou o dedo na minha cara e começou a falar o que Deus tinha mandado. E ali, irmãos, eu deixei entrar por um ouvido, sair por outro, eu comecei a xingar. Porque quando Deus, Ele, aleluia, muitas das vezes fala conosco pesado, nós falamos que Deus quer nada. Deus é o que para você passar a mão na tua cabeça, deixar você andar errante e ir para o fogo do inferno. Não, o Pai, Ele só corrige aquele a quem Ele ama. Verdade. Se o Senhor, querido, Ele tem, aleluia, corrigido a minha tua vida, é porque Ele te ama, é porque Ele quer que você ande e trilhe pelo caminho correto, pelo caminho da verdade. Ele não quer que você se perca. E ali palavras duras foram faladas comigo naquela noite, irmãos. E ali, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Deus, Ele começou a quebrar meu coração. O Espírito Santo começou, louvado seja Deus, a tratar, aleluia, na minha vida. E eu subi até aquele ministério. Quando eu cheguei lá, queridos, louvado é o santo nome do Senhor, Deus levantou, aleluia, do pastor para falar com a minha vida. Ali, aleluia, eu tive um encontro com Deus, como Saulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A minha vida foi mudada. Eu caí endemoniado ao levantar a mão, confessando que Jesus era Salvador e que eu estava pedindo para Ele me aceitar. O demônio, aleluia, veio sobre a minha vida, só que seria a última vez que Ele teria autoridade, aleluia, e domínio sobre o meu corpo. E ali, irmãos, louvado seja Deus, eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele operou na minha vida. Eu fui embora, aleluia, e no outro dia o meu celular, ele toca. E o homem que agora queria me matar, ele liga dizendo: oi, Adriano, tudo bem? Eu falei: tudo. Aleluia, ele falou dessa maneira: aleluia, fique em paz que eu não vou mais tirar a sua vida. Porque ontem, por volta das 9h45, eu tive um encontro com aquele que dá vida e vida com abundância. Ele se converteu, querido, no mesmo dia, aleluia, que eu levantei a mão para Jesus. Hoje ele é pastor, aleluia, do Ministério Madureira, na Zona Leste, aleluia, do pastor Derode Andrade. É uma bênção na mão do Senhor Jesus Cristo. E é assim que Deus, Ele faz, amém? Então, irmãos, fique com essa palavra. Não foi o que Deus colocou no meu coração. Queria ter passado tudo que o Espírito Santo me mandou, mas surgiu uma outra oportunidade. Quem sabe estaremos fazendo a obra de Deus. O importante, queridos, é que a obra do Senhor, ela não pode parar, ela não pode passar. As palavras do Senhor não podem cair por terra. O adversário, obrigado. O adversário, louvado seja Deus, lutou muito para que eu não viesse. Foi uma guerra espiritual muito grande, né? E eu entendo agora o porquê. Mas Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é santo, 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 poderoso. Aleluia. E da mesma maneira, queridos, que o inferno, aleluia, caiu sobre minha vida, da mesma maneira que Deus, Ele fez algo sobre a minha vida, o Senhor, Ele vai fazer algo no teu lar. Ele vai fazer algo na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida do teu vizinho, do teu parente. Aleluia, não importa qual venha ser a situação. Muitos podem dizer: olha, não tem jeito, não vai prestar, não vai ter mudança. Mas vem o Senhor e diz: tem mudança, tem jeito, tem jeito, tem mudança, tem mudança, tem jeito, tem jeito.
Enquanto você, aleluia, você está clamando aqui, querido, o Senhor ele está quebrando laço no teu lar. Enquanto você está clamando aqui, Deus está louvado seja o santo nome do Senhor, agindo no sobrenatural e pessoas saindo daqui com a vitória. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Amados, louvado é o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória. Quando eu cheguei aqui, louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E eu adentrei aqui nessas portas. Aleluia, que eu fui no banheiro.